Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, amigos queridos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas, a nossa querida RBN, que foi fundada para iluminar consciências. E nós estamos aqui, eu e a TT, tentando iluminar as nossas consciências e, ao mesmo tempo, meus irmãos, compartilhar com vocês a alegria de servir a causa do bem. Estejam conosco sempre que puderem, porque juntos haveremos de construir este mundo da regeneração que todos nós desejamos profundamente. Nós queríamos agradecer a presença de todos, especialmente os amigos que andam nos enviando poesia. E lembramos hoje do nosso querido Laelder, que é da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. E ele me manda vários poemas, eu fico muito agradecida, porque a gente adora poesia, né? E queríamos agradecer o Laelder. E essa aqui eu vou ler só um trechinho, porque as poesias dele são intensas, são lindas, mas são grandes. E aí a gente escolheu um trechinho aqui, quando olho o céu na escuridão. As horas passam e o tempo leva as circunstâncias. No entanto, as lembranças permanecem no coração. Como não quisesse se perder no vazio de um passado, vejo-me mais uma vez só, diante de tudo. E então as imagens, como se estivessem vivas, amado, faz-me sentir diminuindo todas as distâncias. Obrigada, Laelder. E não para de escrever, né, Tetê? Porque é muito bom. E na semana passada nós falamos sobre Clarice Lispector, o que muito nos emocionou. E terminamos o estudo falando daquele conto dela, das baratas, que muitas pessoas perguntaram, aquela receita é boa de matar barata? Brincando com a gente. E terminamos fazendo também vários estudos sobre as suas frases, que são lindíssimas. E uma das que nós nos detemos mesmo foi quando ela disse: até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro. Muito lindo, Clarice Lispector. Muito obrigada, amiga da espiritualidade. Agora, hoje, nós vamos falar dessa amiga linda. Fala aí, Tetê, um pouco. Ai, nossa doce Coralina, a doceira de Goiás e poeta de alma. Que coisa mais linda, né? Transformar os doces que a vida lhe dava no quintal da sua casa com as frutas e fazer poesia à noite, pela madrugada fora, sempre que vinha aquela vontade que ela desconhecia, como ela bem disse. A poesia vem de onde eu não sei, mas eu só sei que eu tenho que escrever. Lindo, né? A inspiração, né? Cora Coralina nasceu em 1889, no século XIX, os séculos das revelações. Ela não poderia estar fora desse século, né? E morreu já no século passado, no século XX, 1985. Foi uma poetisa e contista brasileira, publicou seu primeiro livro, isso que é fantástico, quando tinha 75 anos, meus irmãos. Às vezes a gente pensa que está velho para realizar determinadas coisas, né, Tetê? De jeito nenhum. A idade não existe, gente. O que importa é a mente, a nossa mente permanecer jovem. E tornou-se uma das vozes femininas mais relevantes da literatura nacional.
Ana Lins dos Guimarães Peixoto, conhecida como Coralina, que nasceu na cidade de Goiás e é filha de Francisco de Paula Lins dos Guimarães Peixoto, que era desembargador e nomeado por Dom Pedro II, e de Jacinta Luísa de Couto Brandão. Olha aí! Olha o Brandão aí. Olha o Brandão aí, gente. Eu sou Brandão, do meu marido. A Cris é Brandão, dela, da família dela. O seu marido é Veras, né? Isso. E nós nos encontramos aqui no Rio e eu acho que a gente levou Brandão no nome, porque a gente já no passado já estava com esse Brandão em mente, né? Diz aí mais sobre ela, Tetê. Vamos lá. Nossa Cora Coralina, aos 14 anos, já começava a escrever. E ela muito perspicaz, como ela morava numa cidade que a padroeira é Santana, todas as meninas que nasciam, Leila, tinham Ana no nome. É mesmo? Paninha, Nica, Nezinha, como ela falava, e por aí afora. Então, aos 14 anos, ela pega e pensa, se eu botar Ana, vai ser qualquer Ana, porque tem muitas Anas na minha cidade. É verdade. Eu vou arranjar um pseudônimo. Ela arranjou, pensou em Cora Coralina. Cora Coralina, coração vermelho, o rio vermelho passava ao lado da sua residência, né? Ela acordava e se sentia abençoada por aquele rio. Mas Cora Coralina, a nossa Ana, lá de Goiás, ela achava que em criança ela não foi uma criança bem respeitada, porque naquele tempo, né, os pais tratavam as crianças daquele jeitinho bem assim, nada muito carinhoso. Criança não tinha direito a coisa nenhuma. Era um adulto em nenhuma. miniatura, né? E aí o conceito antigo de criança era assim, um adulto em miniatura. Então ela sempre se sentiu a pequena Ana, a que caía muito, que a perninha dela era mole, como ela dizia. Ela se sentia feia, gente, imagina. Porque ela vivia numa casa com 8 mulheres, e todas as mulheres, como ela dizia, queriam encaixá-la como se fosse uma parte de uma delas. Só que ela não, ela era a Ana Cora Coralina, que dentro dela já fervilhava essa emoção, não é, Leila? Imagina verdade. Você sentir essa poesia desde tenra idade. 14 anos é uma idade em que a gente às vezes desperta para isso, mas não a grande maioria das vezes. Mas ela já estava com aquilo fervilhando dentro dela. E ela sai fugida aos 22 anos com um advogado, 22 anos mais velho que ela, da cidade de Goiás. Ele engravida e foge, mas ele não vivia com a mulher nesta época. E foram para São Paulo. Lá tiveram 6 filhos. Mais tarde ele falece. E aí ela começa a desabrochar todo esse potencial de mulher libertária, porque com 6 filhos, né? Com 6 filhos. Dona Cora Coralina teve filhos, netos e bisnetos. Se eu não me engano, foram 15 netos e 19 bisnetos. Nossa. E ela viveu de uma cidade a outra, e aonde ela chegava, sempre ela estava arrumando algo para fazer. Imagina que até uma loja de tecidos Dona Cora Coralina teve. O nome da loja, Leila? Borboleta. Que bonitinho. Olha que doce. E borboleta é um símbolo da espiritualização, né? Que a borboleta, ela começou num casulo. Então, e depois ela se liberta e constrói as suas 2 asas, né? Então é muito interessante simbólico que ela deu, bem de espiritualista, né? Então, e a mãe, Dona Jacinta, era espírita. E foi a única pessoa, assim a gente leu e tomou conhecimento, que leu todos os livros da biblioteca naquela época. Era também uma pessoa muito instruída.
falava o francês e lia outras 2 línguas. Então, ela já tinha todo Uma bagagem psíquica, genética, né? de mulher que, né, Mulher valente. valente. Ela era pequenininha, mas o espírito era gigantesco. Então tem aqui a primeira edição de poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Eu achei lindo o título que ela deu. Seu primeiro livro foi publicado pela editora José Olímpio em 1965, quando a poetisa já tinha, como nós falamos, 75 anos. 11 anos depois da primeira edição, em 1983, lançou Vintém de Cobre. E, por último, Meias Confissões de Aninha, da editora Globo. Recebeu vários títulos e foi aclamada através de um seleto júri organizado pelo jornal O Popular de Goiânia, uma das 20 obras mais importantes do século XX. Foi considerado as suas obras uma das mais importantes obras do século XX. Cora torna-se autora canônica. Postumamente, em 2006, ela recebeu, depois de morta, a condecoração de Ordem do Mérito Cultural. Então, como todo grande personalidade, fica mais famosa depois que morre. Mas teve um fato bem interessante em 1983, quando Drummond conhece a escrita de Cora Coralina e ele faz uma crônica no jornal que ele trabalhava na época, falando sobre Cora Coralina. E aí a Cora Coralina começa a ser conhecida e começam realmente a buscar quem era essa poeta de Goiás que fazia doces. Né? Doces glacerizados, gente. Eu fico imaginando, quando a gente estava tomando conhecimento dessa história dela mais a fundo, o cheiro e como deveria ser esse sabor, né, Leila? Porque ela botava ali uma pasta grossa de glacê, de açúcar, e tinha que deixar a janela, né? Botava na janela para ele ir secando, para ele ir apurando no tempo. Imagina o cheiro daqueles doces. É mesmo, os docinhos cheirosos, os docinhos. né? E ela tinha um cuidado todo especial em vender esses doces, porque através desses doces ela conseguiu adquirir as partes da casa que eram divididas pelas demais irmãs. Depois de 45 anos, Dona Cora Coralina decide voltar para Goiás, porque ela dizia que as raízes e a terra estavam chamando por ela. Olha só que emblemático, Leila. É mesmo. Né? Ela já tinha 60 e poucos anos quando ela retorna para retomar uma história mal acabada. Por quê? O passado para ela não tinha atingido tanto a imagem que ela estava construindo ao longo dos demais anos, para que ela não confrontasse toda aquela realidade deixada para trás de castrações, de falatórios, porque imaginem uma moça sair na calada da noite, no galope de um cavalo, com um senhor casado e com 22 anos a mais. Então, ela dizia, eu não queria ficar moça solteira, moça velha, como chamavam, né, antigamente. Mas eu queria era casar. O casamento para Dona Cora foi o início de um outro caminhar, né, Leila? E aí nós vamos ver esse outro caminhar nessas poesias que nós leremos a seguir, para que cada um possa senti-la como a gente sentiu ao longo desses dias de estudo sobre ela. Então vamos lá, Tetê, qual que nós separamos? Becos de Goiás. Becos da minha terra, amo tua paisagem triste, ausente e suja, teu ar sombrio, tua velha umidade de andrajosa, teu lodo negro esverdeado, escorregadio,
E a réstia de sol, que ao meio-dia desce fugidia, e semeia as poumes dourados no teu lixo pobre, calçando de ouro a sandália velha jogada no monturo. Lê um pouco aí que é tão bonito, né? Becos da minha terra, ela fala dos becos de Goiás. De Goiás. E através disso ela coloca muito assim, de uma forma maravilhosamente retratada, que você visualiza tudo que ela está falando, né? Até o lodo que ela visualiza e coloca ali, você sente o cheiro do lodo, né? E aquele rio vermelho que fica ao lado da casa dela, que hoje em dia é casa museu. Conseguiram um título para a Casa Museu de Cora Coralina. Então as poesias dela são poesias vivenciadas, vivificadas, né? E são transportadas para cada leitor que pousa seus olhos num texto deixado por Cora Coralina. Tem um muito bonito em que ela se identifica com a terra, que a terra chamava muito a atenção dela, né, Lila? Ela tinha uma paixão pela terra. Ela era, na realidade, uma ambientalista também, porque ela teve um sítio em Perinópolis, se eu não me engano. Pirinópolis, desculpa. Eu tive em Pirinópolis, a gente falava, vamos para Piripiri. Piripiri, para não esquecer, é Pirinópolis. Então ela teve um sítio lá, e ela, naquela época, ela já pegava muda de rosas e dava para as pessoas plantarem, porque ela era fascinada pela natureza. Então, começa assim, não é o começo, desculpe, é um pequeno trecho. Minha identificação com a gleba e com sua gente. Mulher da roça eu sou, mulher operária, doceira, abelha no seu artesanato. Boa cozinheira, boa lavadeira. A gleba me transfigura, sou semente, sou pedra. Pela minha voz cantam todos os pássaros do mundo. Sou a cigarra cantadeira de um longo estio que se chama vida. Sou a formiga incansável, dirigente compondo seus abastos. Em mim a planta renasce e floresce, sementeia e sobrevive. Sou a espiga e o grão fecundo que retornam à terra. Minha pena é a enxada do plantador, é o arado que vai sucando para a colheita das gerações. Coisa bonita, né? Falar da terra, assim, a gente se sente lá numa terra, com uma enxada na mão, comendo mel de abelha, né? Essas coisas lindas. E na segunda parte desse Becos de Goiás também, que nós lemos uma primeira parte, ela diz o seguinte: amo a prantina silenciosa do teu fio de água, descendo de quintais escusos e sem pressa, e se sumindo depressa na brecha de um velho cano. Amo a avenca, delicada que renasce na frincha de teus muros empenados, e a plantinha desvalida de caule mole que se defende, viceja e floresce no agasalho de sua sombra úmida e calada. Olha que bonitinha, uma mulher que teve tão pouco acesso à universidade, né? Com uma linguagem tão profunda, usando metáforas tão lindas, que a gente só pode entender que ela era muito inspirada pela dimensão espiritual para compor essa arte transcendental. Tem uma outra poesia dela que nós destacamos também. Você destacou mais alguma, Tetê? Tem sim, Lili, mas só para dar um complemento no que tu acabaste de falar sobre a espiritualidade. Porque realmente a gente está aqui fazendo, às vezes, uma ligação com o escritor e a sua espiritualidade, o seu andamento espiritual, né? Porque a arte é algo que vem do espírito, na realidade. É transcendental. É transcendental, como a Lila acaba de falar. Dona Cora já tinha luz na casa dela nesse tempo, mas à noite ela deixava uma vela com fósforos
E que se ela acordasse no meio da noite pensando em algo para escrever, ela acendia aquela velinha e ia escrever no seu papel. Pela manhã, ela ia reler e, de acordo com o que estivesse lá, ela modificava algo, mas a ideia central já estava jogada. É aquilo que sempre você fala, até dos sonhos, né, Leila? Bota um bloquinho do seu lado, sonhou, pensou que é algo muito importante, bota ali, escreve. Anota rapidinho. Ali, Hoje em dia a gente tem abajur, pimba, rapidinho, né? Bota ali, liga o abajur e escreve. Não vai acabar seu sono, você vai voltar, porque pode ser algo muito precioso, assim como as mensagens poéticas de Dona Cora Coralina. Maravilhosa, de uma sabedoria e de um crescimento espiritual, porque essa senhora, ela sabia o que ela tinha que fazer. Inconscientemente, ela sabia e ela fez. E é por isso que a gente está aqui, né, tentando passar para vocês um pouco dessa energia. Quando ela fala, o que vale na vida não é o caminho de partida, né? Não é o ponto de partida do caminhar, e sim a forma como se caminha, a caminhada. Então vamos pensar nisso. Não é de onde você veio, o que você passou, mas como você vem caminhando ao longo da sua existência para que você atinja o seu ápice. Você vê quantos autores modernos beberam nessa fonte aí, porque muitos autores modernos falam sobre isso. O importante não é o final da caminhada, mas é como você se comporta no trânsito dessa caminhada, né? O que você anda aprendendo nessa caminhada? Que o nosso momento, meus irmãos, é de aprendizado. Todos nós, como aquela música do Almir Sater, né? Ando devagar, porque já tive pressa. Levo esse sorriso, porque já chorei demais. Então é isso, a gente aprende com esses nossos irmãos inspirados, porque a inspiração vem da dimensão espiritual. E os grandes mestres da Terra, todos eles foram muito inspirados. E eu vou enfatizar aqui o que a TT falou sobre a noite de sono. Porque quando nós vamos dormir, os espíritos encontram uma forma mais favorável de entrar em contato conosco. Porque quando a gente dorme, o nosso corpo relaxa, a nossa alma se liberta um pouco. Aí, nesse momento, eles trazem as informações para nós, trazem a inspiração e muitas vezes nos leva para uma viagem astral, onde a gente vai entrar em contato com tudo aquilo que a gente escolhe em vida. E no caso da nossa querida Cora Coralina, ela foi uma mãe, não sei se exemplar ou não, isso não importa, mas ela tem esse bando de filho, bando de neto, bando de bisneto. Ela foi uma árvore frondosa, capaz de abrigar tantas pessoas e, ao mesmo tempo, exteriorizar essa beleza poética. Então, Aninha e suas pedras, eu achei muito lindo. Sim. Também isso que ela fala, não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria a tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Fala aí o restinho. Toma a tua parte. Vem a estas páginas e não entrave seu uso aos que têm sede. Que coisa linda, né? Fala um pouquinho sobre isso, mas não te deixe destruir. Olha como começa um poema de forma tão inspiradora. Não te deixes destruir. Aí vem a pergunta, será que a gente está se deixando destruir? Às vezes num relacionamento complicado, né? Hoje em dia a gente vê essa coisa de feminicídio,
quantos homens se tornando muito violentos, quantas mulheres se submetendo a tantas coisas porque ficam sem saída, é assim? Então ela fala, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Então, se não deu certo aqui, meu irmão, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, como diz o velho ditado, né? E ela fala isso nesse poema, recria a tua vida, sempre, sempre. Toda vez que o sol nasce, é um novo dia, né, Tetê? Gente, e o que mais me tocou nisso tudo é que por 14 anos ela fez os doces dela de uma forma tão linda e carinhosa que quem chegasse lá, ela embrulhava aqueles doces em papel de seda e fitilho, botava a fita, o cadastro, e ela aproveitava, Leila, para vender o primeiro livro dela, que foi quando ela teve 75 anos que ela teve o primeiro livro editado. E sobraram exemplares, claro, ela teve a noite de autógrafo que os jovens da cidade fizeram para ela, e daí sobraram os livros, então ela levou para casa e deixava no cantinho. Quem aproveitava para ir comprar os doces, ela falava sobre o livro e vendia. Olha como ela era uma pessoa empreendedora. Também, né? Também, porque uma senhora... É uma boa ideia para nós, Tetê. A gente dá docinho. Vamos fazer um docinho na nossa... Os docinhos da Dona Cora. Tem que ser os docinhos da Dona Cora. Para a gente começar a passar alguns livros inspiradores para as outras pessoas através do docinho, né? Porque aí ela fazia isso. Entenda, como a Leila falou, relacionamentos abusivos que estão tendo. Meninas, mulheres, vocês são capazes de ter vida própria. De recomeçar. Tem que ter a força espiritual. Primeiro a fé. A fé tem que estar imbalável, né? Tem que estar forte para que você reconstrua a sua vida. Olha o exemplo desta mulher. Ela só teve até o 3º ano primário. E ela, como diz, coitadinha, ela era colocada nas carteiras na última fila porque ela tinha uma dificuldade em aprender. Mas a professora dela foi perseverante, corajosa, acreditou naquela garotinha. Enquanto ela esteve naquela escola, ela conseguiu aprender o básico para ela ser a Cora Coralina até os 95 anos de vida. Que essa história sirva de incentivo, sabe? É um doce? É um bolo? Vamos começar a fazer algo. Porque, como ela diz, as minhas mãos são mãos de pessoas que sempre trabalhou. Eu juro que eu olhei para as minhas mãos, gente. Eu disse, Jesus, eu tenho que trabalhar mais. Juro. Porque as mãos é que te dizem se você realmente usou bastante para trabalhar durante todo o teu percurso na Terra. Eu vou prestar atenção nisso, gente. Vamos prestar atenção nessas mãos? Não é só fazer unha, deixar ela bem forte mesmo, calejada, sem medo. E as pernas também? Olha só, para nós só faltam 3 minutos, então nós vamos ver esse verso, ofertas de Aninha aos moços, que é lindo também. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou a amar a vida, a não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Vai aí na frente, Tetê, vai, continua. Creio na solidariedade. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços, exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violência do presente. Que coisa mais linda! Olha isso aqui. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar. Meu Deus. Que lindo, né, meus irmãos? Então, com essa poesia, as poesias de Cora Coralina,
É um convite, uma mulher que chegou aos 95 anos, com a alegria de viver, sem medo do trabalho, sem o cansaço das pernas, como ela diz. Acho linda essa frase, tenho chão nos meus olhos e não sinto o cansaço das pernas, ou não tenho cansaço das pernas. Então é uma mulher que sempre foi um exemplo de vida, e que nós que buscamos compreender o sentido da vida através da doutrina dos espíritos, possamos ter sempre pessoas inspiradoras ao nosso lado. Muito obrigado pela presença de todos. Eu vou me despedir para Tetê se despedir também, que é sempre uma poetisa aqui do meu lado, é sempre um carinho, é sempre uma força que eu recebo dessa amiga preciosa. Muito obrigada a presença de todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. E eu vou findar com o que Cora falou o seguinte, quando perguntaram para ela, a senhora tem medo da morte? Não, nem sempre os mais velhos vão morrer logo. Tem uma passagem bíblica que diz, na casa do meu pai há muitas moradas, né? Vamos ver como serão as outras. Olha que lição linda! Ela já era uma espiritualista, né? Porque era uma católica nata, mas ela se abria para a leitura de Kardec. Vamos abrir para a leitura de coisas que possam nos engrandecer espiritualmente. Allan Kardec, quem sabe? Vamos lá? Vamos? Beijo no coração e fiquem com Deus.